Olá, eu sou Leonardo Planck, sou estudante do curso de Engenharia de Controle e Automação na USC, do campus de Blumenau, e eu vou apresentar para vocês meu trabalho de economia, que constituía-se basicamente em atualizar um estudo econômico. O estudo que eu escolhi, ele fazia uma análise sobre o quanto do salário mínimo era comprometido para a compra apenas da cesta básica. Então, foi o estudo que eu escolhi. E eu já gravei o vídeo, então meu rosto não aparece no vídeo, aparece só a apresentação. Eu cheguei só para dar um oizinho e vou soltar o vídeo aqui para vocês. Muito obrigado por assistirem e é isso. O artigo básico que eu escolhi foi o comprometimento do salário mínimo pela cesta básica alimentar do Brasil, evoluções e assimetrias regionais. Eu encontrei esse estudo no site da ANPEC, que é a Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia, e foi um dos trabalhos escolhidos para o Encontro Regional de Economia de 2023. O autor desse estudo foi o Alex Nascimento dos Santos de Alcântara, junto com os professores Ana Uraca Ruiz, Anderson Moreira Aristide dos Santos. Eu escolhi esse trabalho porque eu achei interessante verificar as disparidades regionais quanto ao valor da cesta básica e também de quanto é necessário gastar o salário mínimo para garantir, apenas para garantir a compra da cesta básica, que é um dos nossos direitos constitucionais. Então, por isso que eu achei interessante e por isso que eu escolhi esse trabalho. Fala um pouco, fazendo um referencial teórico, o conceito de algumas coisas que são importantes para entender o trabalho e que são importantes para o trabalho, né? Começando pelo salário mínimo, que é um dos instrumentos, um dos principais instrumentos da política econômica e social utilizados pelo Estado para garantir as condições mínimas de sobrevivência dos trabalhadores. No Brasil, tem uma importância além da remuneração do trabalho, porque ele serve como referência para valores de outros benefícios, como o benefício assistenciais, previdenciários e de diversos programas sociais. De acordo com a Constituição Federal, o salário mínimo ele deve ser suficiente para atender as necessidades básicas do trabalhador e da sua família, que inclui alimentação, moradia, educação, saúde, transporte, lazer e vestuário. Do ponto de vista econômico, o salário mínimo ele exerce uma influência direta sobre a distribuição de renda e redução da pobreza. Diversos estudos apontam que aumentos reais do salário contribuem para elevar a renda das famílias de menor poder aquisitivo, melhorando suas condições de vida e ampliando acesso a bens essenciais. Nesse contexto, o salário mínimo torna-se um importante indicador de capacidade econômica dos trabalhadores, especialmente para aqueles que dependem apenas dessa renda. Um conceito importante também para o trabalho é o conceito do poder de compra, que está relacionado à quantidade de bens e serviços que uma determinada renda é capaz de adquirir. Em outras palavras, não importa o quanto a pessoa recebe, mas sim o que ela compra com esse valor. É um conceito que ele utiliza no trabalho porque ele faz a relação entre cesta básica e o quanto de gasto é necessário do salário mínimo apenas para alimentação. Então, quanto menor essa porcentagem, sobra mais dinheiro para outras áreas, então o poder de compra do trabalhador é maior. Essa é a relação que o artigo base faz. Tipo, o conceito, por exemplo, de poder de compra vamos dizer que um trabalhador recebe o mesmo valor monetário, mas os preços sobem, então a sua capacidade de consumo diminui e seu poder de compra diminui. Essa é a ideia do poder de compra, né? Vou conceituar a cesta básica também. A cesta básica ela representa um conjunto de produtos que são considerados essenciais para garantir a alimentação do trabalhador durante o mês. A sua composição é definida por estudos nutricionais e tem uma variedade entre as regiões. Depois eu vou demonstrar uma tabela que demonstra isso. Então, cada região tem suas características, as suas culturas, então tem diferenças regionais que acabam modificando o preço médio da cesta básica também. É um dos motivos, né? Não é o motivo, mas é um dos motivos que acabam modificando o valor da cesta básica. A cesta básica ela é amplamente utilizada como indicador de custo mínimo de alimentação para a população e por isso que ela é frequentemente empregada em estudos para avaliar a condição de vida dos trabalhadores e a evolução do custo de vida ao longo do tempo. E no artigo é essencial, né, porque serve como referência para medir o comprometimento do salário mínimo apenas com a alimentação. Então é a base de todo o estudo. Vou dar um contexto histórico da criação do salário mínimo e do surgimento da cesta básica. Porque a discussão sobre o salário mínimo e a cesta básica está diretamente relacionada ao processo do desenvolvimento econômico e social brasileiro. Ambos os indicadores surgiram como instrumentos voltados para garantir as condições mínimas aos trabalhadores.
E o salário mínimo, por exemplo, ele surgiu oficialmente no Brasil durante o governo Vargas por meio da lei número 185 de 1936, mas ela foi efetivamente implementada em 1940. Esse gráfico aqui eu retirei do estudo, eles pegaram do IPA, a fonte está no IPA, que demonstra a variação do salário mínimo entre 1940 e 2014. É, Sua criação ocorreu, a criação do salário mínimo ocorreu no contexto de consolidação dos direitos trabalhistas e do fortalecimento da intervenção do Estado nas ações de trabalho. O objetivo era estabelecer um valor mínimo de remuneração que era capaz de assegurar as condições básicas de subsistência dos trabalhadores e para sua família. Posteriormente, em 1943, com a consolidação da CLT, né, as leis do trabalho, o salário mínimo passou a ocupar uma posição muito importante, uma posição central na legislação trabalhista brasileira. E desde então ele se tornou um dos principais instrumentos de proteção social do país. Ao longo da história econômica do Brasil, o salário ele passou por diferentes períodos de valorização e perda de poder aquisitivo. Mas após 1994, né, a implementação do Plano Real, um marco importante que foi um marco importante para estabilizar a economia brasileira, a redução da inflação permitiu que a maior previsibilidade dos preços e criou condições políticas para a valorização do salário mínimo, que é o corte que eu faço dos meus dados. Eu pego de 94 a 2026, que é a partir do Plano Real, mas depois eu demonstro um pouco mais para frente, né, de onde eu tirei os dados. Falando sobre a cesta básica, que paralelamente à evolução da cesta básica, ela se consolida como um importante indicador de custo de vida, como eu falei anteriormente. A origem da cesta básica remonta ao decreto-lei de lei número 399 de 1938, que definiu que um conjunto de produtos alimentícios que eram considerados essenciais para atender às necessidades nutricionais do trabalhador adulto durante o mês. Essa definição serviu de base para determinar o valor do salário mínimo e para a avaliação das condições de alimentação da população brasileira. Esse gráfico aqui eu tirei do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que está no estudo do artigo base, mas eu retirei esse print eu tirei da metodologia deles. É, Podemos ver diferenças regionais, que cada região 1, região 2 e região 3 são diferentes regiões do país. A região 1 é todo o Sudeste, Distrito Federal e Goiás. A região 2 é Norte e Nordeste. A região 3 é todo o Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A DIESE os estudos que eles fazem são 17 capitais brasileiras de diferentes regiões, né? Então, aquelas regiões que eu falei, região 1, 2 e 3, né? Como eu falei que tinha diferenças regionais, por exemplo, podemos ver na quantidade de carne, no Norte e Nordeste é abaixo da região Sul e da região Sudeste, por características regionais, né? Pode ser por preço ou por cultura mesmo. E isso acaba dando uma diferença no valor final, por exemplo, a carne é o que é mais caro, né, na cesta básica, então ela acaba dando uma diferença no valor final. É um dos motivos, como eu falei anteriormente, que do, dá uma diferença no valor final da cesta básica. A cesta básica é muito importante para o artigo, né, que para o artigo e para estudos econômicos, ela constitui um importante indicador de bem-estar econômico. Os resultados, depois eu vou mostrar que, apesar da tendência de uma melhora observada nos anos 2000, o comprometimento do salário mínimo com alimentação ainda permanece elevado e consome média cerca de metade do salário dos trabalhadores brasileiros. Falar um pouco da metodologia, os dados retirados pelo autor do texto, ele utiliza os dados dos valores da cesta básica, ele retira todos do DIESE, que é o departamento, como eu falei, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Ele retira os dados entre 2000 e 2023, do valor da cesta básica, dali, e os valores do salário mínimo ele retira de fontes oficiais do governo federal. É importante ressaltar que os dados do DIESE abrangem famílias que são compostas por 2 adultos e 2 crianças. Eu esqueci de comentar, mas essa quantidade de alimentos por cada tipo de alimento são para são para famílias que têm 2 adultos e 2 crianças. E eu vou falar um pouco mais sobre a metodologia própria do DIESE mais para frente, porque eu fiz um levantamento de preços utilizando a metodologia deles na minha região. Aí eu vou falar um pouco mais
sobre isso depois. Como eu disse, o Jesse faz estudos em 17 capitais brasileiras, mas o artigo ele faz a média da cesta básica por região. Para representar cada região do país, o autor construíram um valor regional de cesta básica por meio de uma média ponderada, que leva em consideração o maior peso é a maior quantidade de pessoas na região, pessoas na capital, ou seja, tem um peso maior na representatividade da região. Então utiliza esse sistema de peso para calcular a média de cada região. Eu fiz exatamente isso. Também eu usei os mesmos pesos que o autor fez é, para recalcular os dados, né? Então eu utilizo o mesmo sistema de peso dele. Porque os pesos distribuídos para cada cidade foram definidos com base na sua população e de forma que a cidade mais populosa exerce maior influência no valor representativo de cada região, né? Faz sentido. Aí, depois de calcular o CBA, que sempre quando fala de CBA vai ser a cesta básica e tem o valor do salário mínimo do ano, ele calcula o CPS, que é um comprometimento da cesta básica pelo salário mínimo, que é do que se trata o trabalho, né? É, ele faz a média regional e divide pelo salário mínimo. E daí tem a quantidade, a porcentagem do salário que é utilizado apenas para a cesta básica, né? Que é uma divisão simples. E esses resultados, quanto maior o valor do CPS, maior a parcela de renda comprometida com a alimentação, e por outro lado, valores menores indicam um maior poder de compra. E também, inicialmente, fez uma análise descritiva dos dados, utilizando medidas estatísticas como mínimo, máximo, média, mediana e quartis, e essa etapa permitiu identificar diferenças regionais e compreender a distribuição dos níveis e o comprometimento de renda de cada região. Agora falar do estudo que eu fiz, né, com base no estudo base. Como eu falei antes, eu retirei os dados da cesta básica do DIEESE também e o do salário mínimo de fontes do governo federal. Então, passa aqui. Aqui eu fiz uma tabela com os valores do salário mínimo de 94 a 2026. Ele fez o autor faz um corte entre 2000 e 2023, né? Eu fiz o corte de 94 e 2026. Depois eu fiz pequenos recortes de 10 anos entre eles, né? Na verdade eu faço de 2000 a 2026 para ter um recorte parecido com o do autor, e depois de 2015 a 2026. Aí aqui eu fiz uma tabela com os valores representando os valores do salário mínimo, o aumento do salário mínimo, a lei, né, que estabelece o valor do salário mínimo, e fiz um gráfico para representar poder ver melhor o aumento do salário mínimo, o aumento do valor do salário mínimo. Aqui a cesta básica. A cesta básica por região eu calculei a partir dos dados do GS. Eu vou abrir aqui a minha base de dados para demonstrar. Aqui, ó. Aqui estão todos os meus gráficos que eu fiz para o trabalho, a CPS, cesta básica, região, que depois eu vou demonstrar na apresentação. Aqui está a minha base de dados. Eu fui no site do GS, exportei os arquivos e peguei o valor total da cesta básica desde do mês 7 de 1994 até o mês 4 de 2026, que é o último dado atualizado que eles têm no site. Aí a partir disso eu peguei de cada capital, né, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, fiz o cálculo que ele faz da média ponderada, dividi pelo salário mínimo e achei o CPS de cada região. Eu fiz isso para todas as regiões. Aqui eu só fiz o cálculo do valor da cesta básica para a região para a gente poder ver o aumento, como ela foi aumentando ao longo dos anos, né? Entre 1994, ela estava perto ali dos R$ 100, né? E ele vai aumentando até chegou 800, o valor que está hoje está 840, 800 na média, né? Então vai ver o aumento durante os anos. Esses dois pontos fora da curva aqui são meses que não tiveram pesquisa em duas capitais que eu utilizei para o estudo. Eu pensei em fazer uma média para retirar esses pontos, mas eu preferi deixar e explicar porque que eles estão fora da curva, né? Eu não utilizei eles para calcular média
Então, as médias dos quartis eu não utilizei eles. Então, eles não fazem diferença na média. Eles só não fazem. Não vão modificar os dados, no caso. Aqui foi o mês é do Centro-Oeste, né? Que é o verde. E o mês 11 de 2019 não teve pesquisa em Brasília. E, então, por isso que esse ponto fica fora da curva. E Brasília é o que tem mais peso, que tem mais habitantes que Goiânia. Então, ele fica com peso maior, por isso que ele fica mais longe da curva. E no mês 5 de 2021 não teve pesquisa em BH, por isso que está fora, mas não está tão fora da curva, porque São Paulo é o que dá mais peso, então não fica tão longe da curva, mas também está fora da curva por causa disso. Mas eu não utilizei esses dados para fazer cálculos de média, então não vai modificar muito o valor final. Aqui CPS por região, é, podemos ver o restringido, tipo, a gente pegando todos os dados nos primeiros anos, aqui tem um plano real. O controle de inflação foi a prioridade política e econômica do Brasil. Então, embora o plano real tenha reduzido significativamente a inflação, o salário mínimo ainda representava um baixo poder de compra. Como consequência, grande parte da renda dos trabalhadores era destinada à aquisição básica de alimentos. Podemos observar aqui eh, no gráfico que no início, entre 94, até o fim do ano de 94, um salário mínimo não era possível nem comprar uma cesta básica. Ali dá a maior alta de todos os dados, que é 1,3, para conseguir comprar uma cesta básica. A partir de 95 já desce, ainda está muito alto, mas ele está ali em 80% do salário mínimo para comprar uma cesta básica. Só que tá menor do que antes, né? Que antes era um salário mínimo não dava para comprar uma cesta básica. E podemos ver aqui que ele vai diminuindo, aí tem um aumento em 2003, que eu vou explicar os motivos, depois ele fica no maior estabilidade, depois tem um aumento com a pandemia. Então, fazendo aqui a análise dos dados, podemos ver que a média entre 94 e 2026, o Sudeste tem a maior média, que é 61% do salário utilizado para comprar a cesta básica, seguido pelo Sul, que é 59%, depois o Centro-Oeste, que é 56%. O mínimo é 38, 34, 43, 41 e 39, todos são do ano de 2015, é a mínima histórica desse período. E o máximo todos são do ano de 1994, né, do fim de 1994, que um salário mínimo não era suficiente para comprar uma cesta básica, né? Isso é realmente assustador. Aqui eu fiz esse gráfico é importante depois para comparar com o gráfico que foi feito pelos autores, que é mais ou menos o corte que eles fazem, né? Que é que é entre 2000 e 2023, eu fiz entre 2000 e 2026. É, Ao restringir esse período, torna-se mais fácil identificar os principais movimentos do indicador durante o tempo. E, por exemplo, o principal destaque em 2003, quando todas as regiões apresentam um pico histórico, né, do século. E por que houve esse pico, né? Esse aumento está associado às crises econômica e cambial à crise econômica e cambial de 2002, que a forte desvalorização do real elevou a inflação e aumentou os custos de produção e distribuição dos alimentos. Como o salário mínimo ainda possui um valor relativamente baixo, a cesta passou a consumir uma parcela muito elevada da renda dos trabalhadores. E no Sudeste chegou a 85%, no Sul a 84%. Ali depois eu vou mostrar o pico, mas todos acima de 80%, todos acima de 70%. Então é uma faixa muito grande do salário mínimo era utilizada apenas para alimentação. E, tipo, diminuiu muito o poder de compra do brasileiro. E podemos ver que após esse pico, tem uma diminuição do, da porcentagem até 2008. 2008, então, durante esse período aqui, os reajustes salariais conseguiram compensar parte significativa do aumento de custo e ampliou o poder de compra do trabalhador. Aí em 2018, não, perdão, 2008, tem uma nova elevação do indicador que, diferente do episódio de 2003, esse aumento não foi provocado principalmente por problemas internos da economia brasileira, mas pela crise mundial dos alimentos. A alta dos preços das commodities agrícolas elevou o custo da cesta básica em diversas regiões do mundo e isso incluiu o Brasil. Então teve um aumento da cesta básica no Brasil
com resultado houve um aumento temporário do comprometimento da renda com alimentação. Mas e depois desse período, podemos ver entre 2009 e 2019, que é esse período aqui, que é o período de maior estabilidade da série. Os valores do CPS eles permanecem relativamente constantes, que indicam um equilíbrio entre os reajustes do salário e a evolução dos preços dos alimentos. Os gráficos mostram que as diferenças regionais elas permanecem presentes, porém elas não são tão abruptas, elas mantêm uma constância nesse período. É, então, nesse período aqui, é o mesmo cálculo que os autores fizeram, né? Mesma calcular o mínimo, a média, a mediana. O mínimo permanece o mesmo, porque ainda tem o período de 2015, que é a mínima histórica do período. A média, podemos ver que baixou um pouco. O Sul e o Sudeste ainda continuam com a maior média do país, só que é uma média menor, né? 54%, ainda é muito salário mínimo utilizado apenas para alimentação, mas é menor do que a média desde 94, e seguido pelo Centro-Oeste ainda. O valor do quartil indica que não tem uma grande dispersão, né? E os valores máximos, 76, 70, 85%, 84, 81%, todos são do ano de 2003, com a crise cambial, todos são desse período. Então, 85% do salário mínimo apenas para alimentação é muita coisa mesmo. Aqui eu fiz o corte dos últimos 10 anos para analisar um período mais recente. E podemos ver que estava constante, aí tem um aumento em 2019, pandemia, tem um aumento, que é diretamente relacionado com os efeitos econômicos da Covid-19, que o período foi marcado por dificuldades logísticas, aumento de custo do transporte, valorização do dólar, elevação dos preços dos alimentos, e produtos importantes da cesta básica como arroz, óleo, carne e feijão apresentaram aumentos expressivos e pressionou muito o orçamento das famílias, né? O impacto desse cenário pode ser observado claramente nos gráficos, né, nesse corte aqui dá para ver bem, e que indica que o fenômeno teve caráter nacional, afetou todas as regiões, né, e de maneira semelhante. E podemos ver que após 2022, dá para ver que está tendo uma verificação de uma redução gradual do indicador. E esse movimento sugere uma recuperação parcial do poder de compra dos trabalhadores, resultando na desaceleração da inflação dos alimentos e dos ajustes recentes do salário mínimo. Apesar dessa melhora, o nível observado ainda permanece superior à parte da década anterior. Aqui a média dos últimos 10 anos, podemos ver que o Sul nos últimos 10 anos, teve a maior média, né, acaba passando o Sudeste nesse período, seguido pelo Sudeste e pelo Norte. O Norte teve uma média maior do que o Centro-Oeste. E também o máximo, o pico desse período é o pico da pandemia, ali em 2000 não da pandemia, né? Do final do governo Bolsonaro, que são fruto da pandemia, que é 2022, né? 63, 58, são todos desse período. E as análises, se a gente olhar os gráficos, olhar as análises, de forma geral, os resultados eles confirmam a conclusão que o artigo base chegou, que a valorização do salário mínimo ele contribui significativamente para a melhora do poder de compra da população das últimas décadas. Entretanto, o custo de alimentação continua exercendo uma forte pressão sobre orçamentos, especialmente na região sul e sudeste, onde os valores basicamente permanecem muito elevados, né? Que é 50%, 60% de média, então é um valor muito alto. Aqui eu vou falar sobre. Eu fiz um levantamento de preço na minha região, eu moro na cidade de Gaspar, então eu fui em dois mercados para ver quanto custava o valor da cesta básica na minha cidade, para poder calcular quanto do salário mínimo era necessário para comprar uma cesta básica. Então eu vou demonstrar aqui na minha base de dados que eu fiz um levantamento de mercados. Aqui eu fui em dois mercados, eu fui no Comprão e no Top. E eu peguei da região 3, que é a minha região, sou da região sul, e então eu utilizei a metodologia do DS para fazer o levantamento. Eu não usei exatamente a metodologia, porque teria que ser três mercados, eu só consegui em dois, que eram mais próximos da minha casa. Peço desculpas, eu queria ter ido no terceiro, mas acabei não tendo tempo. E a metodologia do GIS funciona como? As duas primeiras colunas aqui, tanto do Comprão quanto do Top, são de marcas fixas.
As duas são da mesma marca. A terceira é uma marca variável. Também a carne, a primeira coluna é colchão duro, aí colchão mole, aí colchão duro e patinho. Também colchão mole, colchão duro e patinho. Representa isso. Uma atualização que eu fiz, né, que eu não consegui, eles não vendiam banana por unidade, eles vendiam por quilo. E então eu converti 90 unidades de banana em 8 quilos. Foi o que eu consegui fazer, né? Fiz essa conversão mais ou menos, que tá aí. Aí eu calculei o valor, peguei o valor unitário, aí eu multipliquei pela quantidade necessária para suprir, por exemplo, não dá para comprar, eles vendem leite por litro, então não dá para comprar 7,5 de litro, então eu multipliquei pelo valor 8, né, que dava para suprir a quantidade. Então às vezes tem a mais, mas supre a quantidade, né, que era o que era necessário. Então fazendo isso eu cheguei em dois valores é, valor de cesta básica. O comprou é um pouco mais barato, 836,26 e 837,1 pro top. Eu botei aqui na observação, que é importante falar, que uma coisa que deixa mais caro a cesta básica é a carne, porque a carne tem os valores mais elevados por quilo, que é o que mais encarece mesmo a cesta básica. No caso do top, eu fui no dia que estava a promoção da carne e eu não fui no outro dia, então as carnes estão um pouco mais baratas, e então se eu fosse num outro dia, com certeza esse valor seria maior. Eu queria ter feito isso para todos os meses, mas eu consegui só no último mês, né? Então seria bom se tivesse nos últimos 3 meses, dá pra fazer uma média melhor, mas eu acabei não indo nos outros meses. Então vamos ficar analisar esses valores mesmo. Voltando aqui para a apresentação. Aqui está a tabela, né? Com a quantidade, o valor por unidade a média dos preços. Eu peguei tipo as três marcas e dividi e fiz uma média simples, né? Para chegar no valor um valor médio de cada produto. Aí calculei o CBA, o valor do salário mínimo hoje é 1.621, dividi pelo um menor, utilizei o menor valor, né? Para ser mais justo, eu acho, eu utilizei a cesta básica com o menor valor e deu um comprometimento de 52%. Aí aqui para efeitos comparativos, o Gaspar tem a mesma média de Florianópolis, o que é bom porque. O que é bom não para Gaspar, porque tipo, a gente tá com o mesmo valor de uma capital, né? E não estamos numa capital. Mas é bom para ver como o DS, mesmo pegando só em capitais, ele até representa bem a região, né? Chegamos no mesmo valor de CPS. É interessante ver que Gaspar tem um comprometimento maior do que Curitiba e Porto Alegre, né? Que são outras capitais. Então, geralmente a gente pensa que capitais são mais caras, né? Então, tem um comprometimento maior, que representa. Talvez Santa Catarina. Santa Catarina tem um comprometimento maior, né? E uma média maior do que o Sul, né? Pela média calculada para que representa a região Sul, um pouco maior. Comparando com o estudo base, esse é o gráfico que os autores fizeram. Se comparar com o meu gráfico, esse aqui, ele tem um comportamento muito parecido. Ele tira os pontos fora da curva, não sei se ele calcula uma média, ele não escreve no trabalho, mas provavelmente ele fez isso, ou ele só desconsiderou os pontos. Mas ele tem um comportamento muito parecido. Deixa eu voltar no gráfico lá. Ó, um comportamento bem parecido, os mesmos picos e um comportamento muito parecido. Ele tem algumas diferenças metodológicas, mas os resultados os resultados encontrados apresentam um comportamento muito semelhante e confirma a relação entre salário mínimo, custo da cesta básica e poder de compra da população brasileira. Uma coisa importante, os autores eles utilizaram regressões MQO e MQ2E para analisar o efeito do salário mínimo e da inflação sobre o comprometimento da cesta básica. Algo que eu não fiz, eu não calculei essa parte, eu foquei mais no quanto a cesta básica comprometia o salário mínimo e não necessariamente nos outros cálculos, eles fizeram cálculos a mais, né? E falando, só vou discutir os resultados, que os resultados que eles demonstraram que o aumento do salário mínimo reduz o CPS, o que faz sentido, enquanto a inflação eleva o indicador. O método do MQ2E apresentou resultados mais confiáveis e indicou que um aumento de 1% do salário mínimo reduz o comprometimento da cesta em 0,31%, enquanto a inflação pode aumentar esse comprometimento entre 5% e 9%, dependendo da região. Então achei interessante trazer essa conclusão do estudo base, né, para poder discutir, então trouxe a conclusão.
Agora eu vou para a conclusão. Então, a análise realizada permitiu compreender que a evolução do comprometimento da cesta básica alimentar em relação ao salário mínimo nas regiões brasileiras, os resultados obtidos apresentam um comportamento semelhante ao observado no artigo base, que evidencia uma tendência geral de redução do indicador CPS ao longo do período analisado, principalmente após 2003. Os gráficos mostram que o momento da crise econômica, em momentos de crise econômica, como a crise cambial de 2002, a crise mundial do alimento de 2008 e a pandemia do Covid-19, provocaram aumentos temporários do comprometimento de renda com alimentação e, em contrapartida, a valorização real do salário mínimo e as políticas de controle da inflação contribuíram para ampliar o poder de compra do trabalhador ao longo das décadas. Análises estatísticas também evidenciaram diferenças regionais importantes, assim como no artigo as regiões Sul e Sudeste apresentam níveis médios de comprometimento maior, enquanto o Nordeste apresentou um menor valor na série histórica. Isso demonstra que, embora o salário mínimo seja nacional, o custo de alimentação varia significativamente entre as regiões. Entretanto, os efeitos dos ajustes salariais não são suficientes para eliminar completamente as dificuldades enfrentadas pelas famílias de menor renda. De forma geral, conclui-se que as políticas de valorização do salário mínimo, foram fundamentais para melhorar o acesso à alimentação básica no Brasil. Contudo, os resultados também mostram que o comprometimento da renda com a cesta básica ainda permanece elevado, especialmente em regiões de maior custo de vida. Assim, além da manutenção dos ajustes salariais, torna-se importante a adoção de políticas que contribuem para o controle de preços dos alimentos e para a redução das desigualdades regionais, garantindo maior segurança alimentar e melhor qualidade de vida para a população brasileira. Então, esse foi o meu trabalho. Obrigado por assistir até o fim. E é isso. Muito obrigado.